era para ser um passeio, uma expedição para ficar frente a frente aos destroços do navio mais famoso do mundo, o Titanic. A aventura milionária acabou de forma trágica com a morte dos 5 passageiros. O submarino não conseguiu terminar a viagem. Naufragou nas mesmas águas que engoliram o Titanic há mais de 100 anos. Mas afinal, o que aconteceu? E quem eram esses tripulantes donos de fortunas dispostos a se arriscar tanto? Um gigante, submerso há 111 anos. Chegar bem perto dos destroços do Titanic era o objetivo de uma expedição que prometia experiências inesquecíveis. Mas terminou de forma trágica. Um submersível é um veículo pequeno projetado para operar debaixo d'água. Com 5 pessoas a bordo, o Titã sofreu uma implosão catastrófica, de acordo com a Guarda Costeira Americana. Todos os passageiros morreram. Mas o que pode ter provocado esse processo? Tem que ser feito de forma segura, não com uma embarcação como essa, que é praticamente uma embarcação experimental, né? A expedição começou na sexta-feira, 16 de junho. Um navio partiu da costa de St. John's, em Newfoundland, no Canadá, a cerca de 700 quilômetros de onde estão os destroços do Titanic, no Atlântico Norte. O serviço é operado pela empresa OceanGate. Para participar da viagem ao Titanic, é preciso desembolsar $250 mil, mais de R$1 milhão. No domingo, depois de 2 dias de deslocamento e preparação, os tripulantes do Titã começaram a descida até o Titanic. A expectativa era que essa etapa inicial demorasse cerca de 2 horas. Mas depois de 1 hora e 45 minutos de viagem, o submersível perdeu contato com os coordenadores da expedição. Começava então uma complexa operação de busca e salvamento. A base da Guarda Costeira Americana liderou grande parte dos esforços, que envolveram navios, aviões, veículos marítimos não tripulados e equipes de outros países. O ponto exato onde está naufragado o Titanic fica a 900 milhas ou cerca de 1.500 quilômetros aqui de Boston, no estado de Massachusetts. O início de uma corrida contra o tempo, já que a reserva de oxigênio disponível na embarcação era de 96 horas. A área de busca coberta pelas equipes foi de 20 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 17 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O desafio incluía ainda águas profundas, um território inexplorado. Isso porque os destroços do Titanic estão a 3.800 metros de profundidade da superfície, quase 4 quilômetros. Só para se ter uma perspectiva, o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, mede 710 metros. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, que fica em Dubai, 828 metros. Já o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, tem 2.995 metros. É como se para chegar até o Titanic fosse preciso percorrer a distância equivalente a todo o Monte Fuji no Japão, que tem mais de 3.700 metros, embaixo do oceano. Na última quinta-feira, quando chegou ao fim a reserva de oxigênio do veículo, uma sonda submarina encontrou destroços na área de buscas no fundo do Atlântico. Em entrevista coletiva, o contra-almirante da Marinha Americana, John Malger, disse à imprensa que o material encontrado era da embarcação desaparecida e estava a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic. Approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. Mas isso não põe fim aos questionamentos sobre o desfecho do Titã. Em 2018, um gerente de operações marítimas da OceanGate fez um alerta. O casco da embarcação não era resistente o suficiente para chegar ao Titanic. A empresa se recusou a fazer a melhoria e demitiu o funcionário. Mas afinal,
O submersível era capaz de resistir a águas tão profundas? E quem eram esses tripulantes que estavam dispostos a arriscar a própria vida? Daqui a pouco você vai ver. Uma embarcação experimental controlada por um joystick de videogame. Com uma janela certificada apenas para pressões de até 1.300 metros e navegando às cegas, sem GPS. Para entender os riscos, nossa equipe embarcou em um submarino militar. 18 anos em atividade e mais de 25 mil horas de imersão. O submarino Ticuna é um dos 5 da frota brasileira e está atracado no Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro. Com 62 metros de comprimento e capacidade para 44 tripulantes, a estrutura é grande, mas aqui dentro tudo é bem estreito. O dormitório, por exemplo, é pequeno, mas mesmo assim, a realidade dentro desse submarino de guerra é bem diferente da vivida no submersível. Construído em titânio e fibra de carbono, o Titã pesava quase 10 toneladas. Tinha 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura e capacidade para 5 pessoas. Um membro da tripulação que controlava o submersível e 4 passageiros. No caso específico do submarino da Marinha do Brasil, a gente utiliza esse equipamento aqui, que é um controle de governo em profundidade, que tem a resiliência necessária para o submarino entrar em combate. O comandante também deixa claro a fragilidade de um submersível como o Titã. Isso acontece porque ele é dependente de um navio-mãe. Qualquer falha em qualquer sistema efetivo relacionado com o sistema de comunicação desse submersível pode levar a uma perda de comunicação. Todos os equipamentos mais robustos normalmente ficam no navio que está na superfície. Para ele, não há como ignorar os perigos de uma viagem como essa. São atividades de risco. A atividade de operar um submarino é uma atividade de risco, atividade de mergulho, atividade de aviação. Marcos Palhares é o recordista brasileiro de submersão e também será um dos primeiros do país a realizar uma viagem ao espaço pela iniciativa privada. Ele está na fila para a expedição espacial, que custa $450 mil, mais de 2 milhões de reais, e deve viajar em 2 anos. Para ele, o risco faz parte da vida de um explorador. Você precisa assinar alguns contratos com relação a isso. Estando ciente, né, das possibilidades, você tem 95% de chance de não retornar. São pessoas que disseram, eu iria assim mesmo. E se houver 1% de chance de retornar, eu iria assim mesmo. O mexicano Alan Estrada tem um canal de vídeos sobre viagens e fez parte da expedição Titanic há 2 anos. O influenciador digital diz que não se sentiu inseguro, mas que tinha plena consciência dos riscos. Sabia que se uma falha ocorresse naquelas profundezas, o submersível poderia implodir. E o pior aconteceu. A estrutura do submersível entrou em colapso na última viagem e implodiu. Uma das hipóteses é que pode ter descido em alta velocidade. Este professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica o que é o fenômeno. É necessário que a embarcação resista a cargas elevadíssimas que trabalham no sentido de esmagar a estrutura, tanto pela ação da força axial quanto pela ação da força radial, né, em função da pressão atuante. E pela característica do casco do material, que é um material frágil, né, ele deve ter se partido em diversos pedaços. Ele mostra no laboratório de tecnologia submarina como ficou um tubo de aço submetido à mesma pressão sofrida pelo submersível depois de uma implosão. O aço, ele resiste quase tanto na mesma intensidade na tração ou na compressão, o que não acontece com a fibra de carbono. Repara que todas essas estruturas, né, quando submetidas a pressão elevadas, elas esmagam como um tubo de pasta de dente. Os tripulantes do Titã morreram instantaneamente. E eu acho que houve, nesse caso, uma negligência muito grande da empresa.
A bordo do Titã estava o empresário bilionário Hamish Harding. Cidadão britânico, adorava encarar aventuras exóticas e de repercussão. Dias antes da expedição, ele postou numa rede social: "Tenho orgulho em finalmente anunciar que me juntei à Ocean Gate como especialista em missão no submarino descendo para o Titanic." Estavam também a bordo o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho dele, Sulaiman Dawood. E ainda o ex-comandante da Marinha Francesa, Paul-Henri Nargolet, um reconhecido explorador do fundo do mar e apelidado de Senhor Titanic. E Stockton Rush, piloto e dono da empresa Ocean Gate, responsável pela viagem. O mesmo que demitiu o funcionário quando foi alertado sobre a falta de segurança do submersível. Segundo a imprensa britânica, em uma troca de e-mails com um especialista, Stockton Rush foi avisado que era melhor suspender as expedições até que o submarino fosse avaliado por um órgão independente. Stockton respondeu que estava cansado de quem tentava usar a segurança para impedir a inovação. E uma coincidência que deixa essa história ainda mais marcante. Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, é descendente de 2 famosos passageiros da primeira classe que morreram quando o Titanic afundou: Isidore Straus e a esposa dele, Ida. Depois da confirmação das mortes, a Ocean Gate afirmou que os tripulantes do Titã eram grandes exploradores que compartilhavam uma profunda paixão por conhecer os oceanos. Antes de embarcarem rumo à expedição, os passageiros assinaram um termo que dizia que o submersível não era certificado e que existia risco de ferimentos físicos, trauma emocional e até de morte. O documento isenta a empresa de qualquer responsabilidade pelo acidente. James Cameron, diretor canadense do filme Titanic, vê semelhanças entre o que aconteceu com o submarino e o famoso naufrágio em 1912, uma vez que o capitão bateu o navio em um iceberg, mesmo depois de a tripulação ter sido avisada sobre o obstáculo. As 2 tragédias são sobre avisos ignorados e custaram vidas, disse Cameron.